Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana nós vamos falar sobre o judaísmo. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta, é a religião de um povo, a saber, o povo de Israel. É uma religião com pouco mais de 15 milhões de pessoas que são adeptas dessa religião. A maioria dessas pessoas estão concentradas no próprio Estado de Israel, mas há muitos judeus esparramados pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos e Europa. O judaísmo é uma religião importante, pois é a base do cristianismo, é a base da nossa religião, do cristianismo, e também é uma religião que mudou o sentido histórico religioso ao introduzir o conceito monoteísta de adoração a um único Deus. É, de acordo com a narrativa bíblica, no tempo recuado dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Deus ordenou a Abraão que partisse para Canaã, atual Palestina, Israel ou Terra Santa, prometendo abençoar seus descendentes à categoria de nação poderosa. Mais tarde, Deus revelou-se a Moisés aparecendo no Monte Sinai. Depois, é, Deus começou a falar por intermédio dos profetas. É, a história dos judeus nós encontramos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento basicamente é uma narrativa da história do povo judeu. Então, nos primeiros 5 livros nós temos a história da origem e formação do povo de Israel, o nascimento da própria religião judaica. Depois nós temos aí o período em que os judeus se tornaram cativeiros lá no Egito. Foi um período longo, um período que durou quase 400 anos. E depois desses 400 anos, Deus levantou Moisés para que ele pudesse ser o grande líder que retiraria o povo de Israel, que libertaria, mais especificamente dizendo, o povo de Israel lá do Egito. E ele se torna a figura mais importante da religião judaica, além de ser o grande legislador, porque foi por intermédio dele que os judeus receberam a lei entregue por Deus lá no Monte Sinai. Neste primeiro tópico aqui, de acordo com a narrativa, o primeiro patriarca foi Abraão. Patriarca significa que ele é o primeiro pai, o pai da nação judaica. Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, e ele recebeu uma comissão, ele recebeu uma missão, melhor dizendo, de Deus, para ele afastar-se de toda a parentela e ir para uma região desconhecida, do qual esta região, atualmente onde eles vivem, é, é uma região que mana leite e mel, e Deus iria fazer de Abraão uma grande nação, uma pessoa importante, um chefe e pai de uma grande nação, que foi justamente Israel. Em troco, Abraão deveria adorar sempre Deus Yahvé como o soberano, como o criador de todas as coisas. Este compromisso consistia em que Deus comprometia a abençoar o povo e a proteger a todos eles, com o objetivo do próprio povo de Deus obedecê-lo e adorá-lo, respeitando principalmente a lei estabelecida por Deus, resumida nos 10 mandamentos. A aliança lá no Sinai constitui um evento que faz parte do judaísmo, que confirma o povo de Israel como um povo de Deus.
A experiência da libertação do Egito, a aliança e a lei são provas vivas da fé e da existência de Israel. E com esses acontecimentos, o judaísmo nasceu e desenvolveu. Então, a história do livramento de Gênesis, mais especificamente de Gênesis capítulo 11 até Gênesis capítulo 50, nós temos aí a origem, o nascimento da nação de Israel e a formação do patriarcado judaico. Termina Gênesis com um povo exilado lá no Egito. Esse exílio vai durar 400 anos, como nós já falamos. E depois deste período, Moisés, ele então vai liderar o povo de Israel e vai conseguir a libertação do povo de Israel ali do Egito. Vocês sabem da história, a história está relatada no livro de Êxodo, e ali nós temos todo um desenrolar muito interessante da história. Nós temos ali a libertação, as 10 pragas do Egito, nós temos também o momento da Páscoa, quando na última praga, Deus matou todos os filhos dos primogênitos que viviam no Egito. E isso daí foi o grande rompimento, a grande libertação por parte de Deus, e que fez com que o faraó libertasse o povo de Deus. Bom, o judaísmo, ele influenciou muito. O judaísmo é uma religião de um povo especificamente, e este povo, ele tem uma cultura. Essa cultura era toda diferenciada das outras culturas que viveram ali na região do Oriente Médio. Essa cultura, ela se fechou em si mesmo, e com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, e aí está falando com vocês aí, 4.000 anos de mudanças de moldura, a comunidade judaica, ela se integrou a diversos povos e cultura, mas ela manteve uma série de tradições culturais. Dentre essas tradições culturais, algumas são muito importantes, e algumas delas foram muito importantes para a própria cultura judaica e para o próprio judaísmo. A primeira dentre elas, nós temos aí a língua, o vestuário e a alimentação. A língua original, a língua matriz dos gregos, dos judeus, era o hebraico, também chamado de Lashon HaKodesh. Essa era a principal língua do judaísmo, da cultura judaica. Existiam outras línguas também no decorrer deste período, vários dialetos. O aramaico era uma outra sublíngua, um dialeto diferente dentro do idioma judaico, e o aramaico, ele era uma variante do hebraico que era utilizado na época, que era usado na época em que Jesus viveu ali na Palestina. Bom, o vestuário, o judaísmo possui algumas tradições em relação a trajes. Delas nós podemos destacar, como vocês estão vendo aí, o kippá, aquele bonezinho sem aba que eles usam. É uma espécie de pequeno barrete, é um símbolo usado pelos judeus, mas só pelos homens, para manifestar o respeito a Deus. Nós temos o tefilim. O tefilim eram 2 caixinhas de couro onde guardavam-se um pergaminho com excertos da Torá, que se prendem à testa ou o braço do esquerdo no momento da oração, para indicar a presença de Deus na mente e no coração. No outro slide que eu postei
no portal Ava para vocês, lá mostra um tefilim aberto de uma outra maneira. Então o tefilim consistia em duas caixinhas pequenas, e nessas caixinhas eles colocavam promessas da Torá. Então sempre que eles iriam orar, eles retiravam uma dessas promessas, liam e faziam sempre uma oração relacionando com o texto que eles tiraram ali dessas caixinhas. Era tipo de uma caixinha de promessas que nós temos hoje, que muitos evangélicos costumam utilizar ainda hoje. Nós temos também o Tziti, é uma espécie de shayli, que é a parte mais importante, que serve para lembrar dos judeus do cumprimento das leis. Só pode ser utilizado pelos judeus, homens, e pelos adultos, sempre na oração na parte da manhã. Tá? Aí nós temos um tefilim, e também no outro slide nós temos um exemplo desse shayli para vocês. Tá? Além disso, eles costumavam vestir roupas pretas, né, negras, principalmente quando eles iriam fazer orações ali no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um muro que circundava o templo, o segundo templo dos judeus, que foram destruídos pelos romanos. E ali ficou só aquele muro, e eles vão ali em sinal de luto, vestido de preto, orando e pedindo perdão a Deus nas suas orações, até hoje. Alimentação. De acordo com a lei mosaica, a lei de Moisés, os judeus têm um código que lhes permite comer apenas determinados alimentos. O conjunto das leis dietéticas do judaísmo dá-se o nome de kashrut. Os alimentos permitidos a comer chama-se kosher. Atualmente, vários produtos que são postos à venda, que são importados para os judeus, tem que ter essa identificação kosher, para que eles possam adquirir e comer desses produtos. Então a carne brasileira, por exemplo, que é exportada para Israel, passa por determinados tipos de cortes e preparação para que eles possam então comer de acordo com o seu regime alimentar. Existem vários outros produtos, vários outros tipos de alimentos que são alimentos proibidos para eles, né? Esses alimentos proibidos são chamados de treif. Dentre eles, a carne de porco, camarão, a lagosta, os frutos do mar, peixes que não têm escamas, carne com sangue ou qualquer outro tipo de alimento que mistura carne e leite. Desses alimentos que são proibidos e que mais conhecidos entre nós, do qual faz parte desse regime alimentar dos judeus, é a carne de porco, que é visto, todos esses alimentos que aqui está nesse slide de vocês, é visto como animais impuros ou alimentos impuros e que não devem ser consumidos. Dos símbolos, toda religião tem uns símbolos importantes. Aqui nós temos os dois principais símbolos dos judeus. A menorá. A menorá é um candelabro de 7 braços, apesar desse aqui estar com 8 braços, tá? É um dos símbolos mais antigos da fé judaica. É um candelabro com 7 braços que simboliza o judaísmo e o Estado de Israel, e serve para iluminar, é um castiçal que serve para iluminar. Esse é de 7 braços porque é um número considerado o número da perfeição de Deus, tá? E aqui ao lado nós temos a estrela de Davi. A estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas, que é feita com 2 triângulos equiláteros, tá? E é o simbolismo dos judeus. A estrela de Davi, segundo a tradição, quando
remete à história de Davi, quando ele, ao guerrear com os filisteus, ele colocou no seu escudo essa estrela de Davi, simbolizando o contato de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Pai com as suas criaturas aqui na Terra. Além desses símbolos, nós temos a mão de Hamesh, que é um dos símbolos que é muito utilizado nas joalherias. É um símbolo de mão invertida que era sempre colocada nos umbrais da porta, e ali tinha várias referências à história de Israel, principalmente a história no que diz respeito à libertação do povo de Israel. Também tem a mezuzá, que é uma caixinha pequena que é um pergaminho, uma espécie de pergaminho que colocaria vários textos da lei e que também era fixado nos umbrais da porta. E o shai, que é geralmente visto em colares e representa a palavra viver. O livro sagrado do judaísmo é a Torá. É o livro mais importante e é considerado sagrado. É a lei de Deus, tá? A Torá basicamente são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos. Além desses livros, nós temos outros livros importantes que compõem, que é os outros livros históricos, os livros proféticos, que também são os livros sagrados e que são muito importantes para a religião judaica. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais desses livros sagrados, ele está lá no outro slide, no slide 2, que é um slide complementar a esse slide que nós estamos aqui falando, tá? As principais festas judaicas é a Páscoa. A Páscoa é a festa judaica. É uma festa originalmente judaica. Ela recorda a libertação do Egito e celebra a aliança de Deus com o povo. Ok? Não esqueçam isso. Para os judeus, a Páscoa é a libertação do Egito. Quem sabe até cair na prova, tá? Nós temos também a festa das tendas ou tabernáculo, que recorda a vida do povo de Israel no deserto e celebra e realiza as bênçãos de Deus em seu favor. Principalmente porque tanto a festa dos tabernáculos e do Pentecostes eram feitas na época da plantação e depois na época da colheita. Então tinha o povo judeu, ele era um povo que vivia da terra, era um povo que vivia em peregrinação e não tinha residência fixa, daí os tabernáculos, tá? Depois nós temos a festa do Pentecostes, que recorda o dom dos 10 mandamentos e celebra e realiza o estabelecimento da lei. Depois o Yom Kippur, que é a festa do perdão, onde eles separam uma semana em um dia específico para adorar e pedir perdão pelos pecados cometidos, tá? O Muro das Lamentações é o local mais sagrado para eles, é um muro que circundava, como eu já falei para vocês, o Templo de Jerusalém. Então eles se reúnem aí para fazer as suas adorações. Existem o Rosh Hashanah, que exalta, que é outra festa também, que exalta a Deus como Criador e Rei, e a festa das luzes, que comemora a restauração da independência do povo de Israel. Lembrando, gente, as 3 principais festas é a Páscoa, o Yom Kippur e a festa do Pentecostes, ok? Isto aqui é um vídeo introdutório para vocês terem uma noção geral do que é o judaísmo. Judaísmo, querem saber mais um pouco, está no texto que eu postei para vocês, o que é judaísmo. Então lá tem outras informações, outras curiosidades, características e crenças
do povo judeu. É uma religião muito importante e que serve de base e referência para o cristianismo. E então o cristianismo tem uma estreita ligação, por isso que nós estamos estudando ela, tá? Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida neste material. Este material é material de prova, ok? Existe também ali outro slide, tem outras informações e outras curiosidades, tudo baseado no texto que é judaísmo. E para quem ainda quer saber um pouquinho mais do texto, sobre os judeus e a sua história, leia o outro texto que eu postei ali, a história dos judeus. É um texto complementar, um texto para leitura. Ok? Muito obrigado e até a próxima.